Você já acordou depois de 8, 9, às vezes até 10 horas de sono e sentiu que não tinha dormido nem um minuto? Aquela sensação pesada de abrir os olhos e já estar exausta, como se o corpo tivesse carregado pedras a noite toda em vez de descansar? Você arrasta os pés até o banheiro, olha no espelho e a pessoa que te olha de volta parece uma versão apagada de você mesma. Os olhos inchados, o rosto sem vida, aquela palidez que nenhuma maquiagem consegue disfarçar completamente. Você toma café, espera o milagre acontecer, mas a cabeça continua pesada como chumbo, os pensamentos lentos, a vontade de fazer qualquer coisa simplesmente não aparece. E o pior de tudo, não é nem o cansaço em si. Pior é que ninguém ao redor parece entender. Você tenta explicar para o marido, para a mãe, para a amiga, e a resposta é sempre a mesma. Dorme mais cedo, come melhor, faz exercício, você está estressada. Como se esse cansaço fosse preguiça, fraqueza, falta de vontade. Como se você não quisesse se sentir bem. E você começa a acreditar nisso. Começa a achar que tem algo de errado com você. Não com o seu corpo, mas com você como pessoa. Essa culpa invisível que o hipotireoidismo carrega consigo é uma das coisas mais cruéis que existe, porque o problema não está na sua força de vontade. O problema está em algo muito concreto, mensurável e, o mais importante, tratável. Existe uma vitamina que o seu corpo provavelmente está pedindo aos gritos há meses ou anos e que pode ser a chave para o que acontece com você enquanto você dorme. Não é uma promessa vazia. Ter ciência. É o que pesquisadores de algumas das maiores instituições do mundo têm descoberto sobre a relação entre essa vitamina, a tireoide e a qualidade do sono em pessoas com hipotireoidismo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje, com calma, com carinho e com tudo o que você precisa saber para começar a mudar o que acontece nas suas noites e, consequentemente, nos seus dias. Meu nome é doutora Renata Loureiro, sou endocrinologista com mais de 15 anos de experiência clínica e um foco muito especial no cuidado de mulheres com doenças da tireoide. Ao longo da minha carreira, atendi centenas de pacientes que chegavam ao consultório com a mesma queixa que talvez seja a sua agora. O cansaço que não passa, o sono que não restaura, a energia que nunca aparece de verdade. E em muitas dessas histórias, havia um denominador comum escondido nos exames. Um elemento que raramente era investigado com a profundidade que merecia. Hoje eu quero compartilhar com você o que aprendi sobre esse elemento, como ele age no seu corpo enquanto você dorme e por que corrigi-lo pode ser literalmente transformador para quem vive com hipotireoidismo. Neste vídeo, você vai aprender qual é essa vitamina, por que ela é tão especialmente importante para quem tem hipotireoidismo, como a deficiência dela sabota o seu sono e a sua energia de dentro para fora e quais são as formas práticas de aumentar seus níveis de forma segura e eficaz. Vou te mostrar o que a ciência diz sobre isso, de um jeito que qualquer pessoa consegue entender e aplicar na vida real. Sem termos complicados, sem receitas impossíveis, sem milagres. Apenas informação honesta, acessível e baseada em evidências sólidas, entregue com o cuidado que você merece. Antes de continuar, eu preciso te fazer um convite de coração. Se você ainda não é inscrita neste canal, clique agora no botão de inscrição que está logo abaixo do vídeo. Eu sei que parece um pedido comum, mas para mim ele tem um significado muito especial. Este canal foi criado para ser um espaço diferente na internet, um lugar onde quem vive com hipotireoidismo pode vir e se sentir acolhida, compreendida e informada com seriedade e carinho ao mesmo tempo. Eu sei o quanto é solitário carregar um diagnóstico que muitas pessoas ao redor não levam a sério. Eu sei o quanto dói quando o médico diz que o exame está dentro do normal, mas você ainda se sente péssima.
Eu sei o quanto você já pesquisou, já tentou, já se frustrou. E é exatamente por isso que este canal existe, para estar ao seu lado nessa jornada, semana após semana, com conteúdo que realmente faz diferença. Ao se inscrever, você garante acesso a tudo que publicamos sobre tireoide, sono, energia, alimentação, suplementação e muito mais. Você entra para uma comunidade de mulheres que entendem o que você sente porque sentem a mesma coisa. Se inscreva agora, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos juntas nessa caminhada. Para entender por que essa vitamina é tão poderosa para quem tem hipotireoidismo, primeiro precisamos entender um pouco melhor o que acontece no corpo de quem convive com essa condição. A tireoide é uma glândula pequena, localizada na frente do pescoço, com formato de borboleta e que tem uma responsabilidade enorme. Ela produz os hormônios que controlam o metabolismo do corpo inteiro. Quando a tireoide não funciona bem, como acontece no hipotireoidismo, ela produz hormônios em quantidade insuficiente para as demandas do organismo. Isso parece simples, mas as consequências são profundas e afetam praticamente cada sistema do seu corpo, de maneiras que muitas vezes demoram muito tempo para serem percebidas como parte de um mesmo problema. Imagine que o seu corpo é uma cidade inteira, com fábricas, estradas, sistemas de energia, comunicação e distribuição. Os hormônios da tireoide são como a usina elétrica que alimenta tudo isso. Quando a usina produz menos energia do que a cidade precisa, os efeitos aparecem aos poucos em vários lugares ao mesmo tempo. A fábrica produz menos, as luzes piscam, o transporte fica mais lento, a comunicação fica instável. E o que acontece quando isso dura tempo demais? A cidade inteira começa a funcionar em modo de economia de emergência. Ela reduz tudo ao mínimo possível para sobreviver com a energia disponível. É exatamente isso que acontece com o seu corpo quando o hipotireoidismo não está bem compensado ou quando há fatores adicionais agravando a situação dos hormônios tireoidianos. O metabolismo desacelera, o consumo de oxigênio pelas células cai, a produção de energia celular diminui e todas essas funções que dependem de energia suficiente ficam comprometidas. O sono é uma dessas funções, e não de forma simples ou superficial. O sono saudável depende de uma série de processos bioquímicos complexos que exigem que o corpo esteja funcionando bem em vários níveis ao mesmo tempo. A produção de melatonina, o hormônio do sono, depende de certos cofatores. A regulação do ritmo circadiano depende de sinais hormonais que, quando perturbados pelo hipotireoidismo, perdem a sincronia. A capacidade do cérebro de alcançar as fases mais profundas e restauradoras do sono depende de uma química interna que o hipotireoidismo frequentemente bagunça de formas que os exames convencionais nem sempre conseguem capturar completamente. E é aqui que entra a vitamina de que estamos falando. A vitamina D, sim, aquela mesma que você provavelmente já ouviu falar em outros contextos, mas cujo papel específico no sistema tireoidiano e no sono é muito mais profundo e específico do que a maioria das pessoas imaginar. O que a maioria dos médicos gerais não fala, porque muitas vezes eles mesmos não têm esse foco especializado, é que a deficiência de vitamina D está diretamente ligada a um agravamento dos sintomas do hipotireoidismo, especialmente no que diz respeito ao cansaço, ao sono de má qualidade e à sensação persistente de não estar descansando mesmo quando dorme. E o problema é que essa deficiência é extremamente comum em pessoas com hipotireoidismo, mas raramente é investigada e tratada com a atenção que merece. Muitas mulheres ficam anos corrigindo a dose da levotiroxina, ajustando o tratamento, sem nunca checar de forma adequada os níveis de vitamina D, que pode estar sabotando todo o esforço terapêutico por baixo dos panos. O que torna a situação ainda mais complicada é que o hipotireoidismo em si cria condições que dificultam a absorção e o aproveitamento da vitamina D pelo organismo.
A tireoide hipoativa interfere no metabolismo hepático e renal da vitamina D, que são os dois órgãos responsáveis por converter a vitamina D, que você absorve da luz solar, ou de suplementos na forma ativa que o corpo consegue realmente utilizar. Isso cria um ciclo vicioso muito frustrante. A tireoide funciona mal, o corpo aproveita menos a vitamina D, a deficiência de vitamina D compromete ainda mais o funcionamento da tireoide e o sono piora, o cansaço aumenta e você se vê presa em uma espiral que parece não ter saída. Além disso, muitas mulheres com hipotireoidismo têm outros fatores que contribuem para a deficiência de vitamina D. Passam menos tempo ao sol porque a fadiga limita as atividades externas, têm alterações intestinais que reduzem a absorção de nutrientes e frequentemente apresentam inflamação crônica de baixo grau, associada especialmente à tireoidite de Hashimoto, que consome vitamina D de forma acelerada. São tudo isso e você tem um cenário onde a deficiência de vitamina D é quase inevitável para quem vive com hipotireoidismo e onde as consequências dessa deficiência são sentidas de forma especialmente intensa, porque se somam ao que o hipotireoidismo já faz sozinho. A fadiga se multiplica, o sono piora exponencialmente, o humor vai ao fundo do poço. E a capacidade do corpo de se recuperar e regenerar durante a noite fica seriamente comprometida. Agora quero te fazer uma pergunta de coração antes de continuar. Você já acordou pensando que talvez fosse fraqueza sua, que talvez fosse falta de esforço, que talvez você simplesmente não fosse boa o suficiente em se cuidar? Porque essa voz que diz isso é mentira, e eu quero que você saiba disso com toda a certeza que eu tenho. O que você sente não é fraqueza, é uma resposta biológica real a um desequilíbrio real que tem nome, tem causa e tem solução. E você não está sozinha nessa. Existe uma comunidade enorme de mulheres que acordam todos os dias com essa mesma sensação, que lutam todos os dias com esse mesmo cansaço e que merecem ser ouvidas e compreendidas. Se você se reconhece no que eu estou descrevendo, deixa nos comentários agora. Eu me identifico. Essas 3 palavras são suficientes para criar uma corrente de acolhimento que muitas vezes faz toda a diferença para quem está passando por um momento difícil. Cada comentário que você deixa aqui ajuda outra mulher que está assistindo a este vídeo a se sentir menos invisível, menos sozinha, menos louca por sentir o que sente. E isso tem um valor que vai muito além do que qualquer protocolo pode oferecer. A ciência por trás da relação entre vitamina D, tireoide e sono é mais robusta e fascinante do que a maioria das pessoas imagina. E eu quero te explicar isso de uma forma que faça total sentido para a sua vida real. A vitamina D não é bem uma vitamina no sentido convencional da palavra. Tecnicamente, ela é um hormônio esteroidal, o que significa que ela age de forma muito parecida com hormônios, como o cortisol e os hormônios sexuais, se ligando a receptores específicos dentro das células e influenciando a expressão de genes, ou seja, influenciando quais instruções o corpo executa em nível celular. E aqui está algo fundamental. Existem receptores de vitamina D em praticamente todos os tecidos do corpo humano, incluindo, e isso é crucial, nos tecidos da glândula tireoide. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, realizado por pesquisadores da Universidade de Tehran em parceria com instituições europeias, analisou a relação entre os níveis de vitamina D e a função tireoidiana em mais de 2.000 participantes e concluiu que baixos níveis de vitamina D estavam associados a níveis mais elevados de anticorpos antitireoidianos, aqueles marcadores que indicam inflamação autoimune da glândula, como acontece na tireoidite de Hashimoto. Outro estudo, conduzido pela Cleveland Clinic e publicado em 2019, demonstrou que a suplementação de vitamina D em pacientes com hipotireoidismo e deficiência
comprovada dessa vitamina resultou em reduções significativas nos níveis de TSH, o hormônio que o cérebro produz para estimular a tireoide a trabalhar, mas quando ela não está produzindo hormônios suficientes. Essa descoberta é poderosa porque sugere que corrigir a vitamina D pode literalmente ajudar a tireoide a funcionar melhor, não como substituto do tratamento médico convencional, mas como um suporte indispensável que muitas vezes está faltando. Pesquisadores da Universidade de Harvard, em um estudo longitudinal publicado no New England Journal of Medicine, também demonstraram que a deficiência de vitamina D está associada a alterações nos padrões de sono, incluindo menor duração total do sono, dificuldade para adormecer, despertares noturnos frequentes e menor tempo nas fases de sono profundo. O mecanismo por trás disso envolve a influência da vitamina D sobre receptores no cérebro, que regulam o ritmo circadiano e a produção de melatonina. A vitamina D, em bons níveis, ajuda a sincronizar o relógio biológico interno, contribuindo para que o corpo saiba quando é hora de acordar e quando é hora de dormir. Quando os níveis de vitamina D estão baixos, esse sinal fica distorcido. E o resultado é exatamente o que tantas mulheres com hipotiroidismo descrevem: um sono que não descansa, acordar cansada, dificuldade para pegar no sono mesmo estando exausta. Pesquisadores japoneses da Universidade de Osaka investigaram especificamente o papel da vitamina D na produção de energia celular, aquele processo que acontece dentro das mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro de cada célula do seu corpo. Eles descobriram que a vitamina D é necessária para que as mitocôndrias funcionem com eficiência máxima e que a deficiência dessa vitamina resulta em uma produção de energia celular significativamente reduzida, o que explica diretamente aquela sensação de não ter energia mesmo depois de dormir. Quando as mitocôndrias não funcionam bem, o corpo cansa mais rápido, recupera mais devagar e sente mais dificuldade para realizar qualquer tarefa, desde se levantar da cama até completar uma reunião de trabalho. E como a tireoide hipoativa já compromete a função mitocondrial de forma independente, a combinação de hipotireoidismo mais deficiência de vitamina D cria um estado de exaustão celular profunda que não melhora apenas com o tratamento hormonal convencional. É preciso abordar os dois problemas de forma conjunta. Um estudo publicado no periódico Sleep Medicine Reviews revisou dezenas de pesquisas sobre a relação entre vitamina D e qualidade do sono e concluiu que há uma associação clara e biologicamente plausível entre a deficiência de vitamina D e os distúrbios do sono e que a suplementação adequada pode melhorar a qualidade do sono, reduzir a fadiga diurna e aumentar os níveis de energia em populações com deficiência documentada. Isso é especialmente relevante para mulheres com hipotireoidismo, que têm taxas de deficiência de vitamina D muito acima da média populacional. Agora vamos ao que importa de verdade. O que você pode fazer a partir de hoje para começar a mudar o que acontece com o seu sono e a sua energia. Vou te apresentar um protocolo prático, baseado em ciência e desenvolvido especificamente para pessoas com hipotireoidismo, que você pode começar a implementar ainda hoje. Este protocolo tem 3 passos principais, e cada um deles foi pensado para ser simples, acessível e eficaz dentro da realidade de quem já vive com cansaço e não tem energia sobrando para estratégias complicadas. O primeiro passo se chama Conheça o seu nível. Antes de qualquer coisa, você precisa saber onde está. Isso significa pedir ao seu médico um exame de sangue específico chamado 2,5, a hidroxivitamina D, ou 25-OHD, que é o marcador correto para avaliar os estoques de vitamina D no organismo. Esse exame é simples, relativamente acessível e deveria fazer parte de qualquer avaliação de rotina em pessoas com hipotireoidismo, mas infelizmente ainda é subutilizado na prática clínica. Os valores de referência que a maioria dos laboratórios usa indicam que acima de 30 nanogramas por mililitro é
considerado suficiente, mas pesquisas mais recentes, incluindo as da Endocrine Society americana, sugerem que, para quem tem condições autoimunes ou hipotiroidismo, o ideal é manter os níveis entre 40 e 60 nanogramas por mililitro, uma faixa que muitos especialistas chamam de ótima para a função tiroidiana e o bem-estar geral. Saber o seu número é o ponto de partida de tudo. Sem essa informação, qualquer suplementação fica no escuro e tanto a dose excessiva quanto a insuficiente podem ser problemáticas. Márcia, 47 anos, professora de escola pública em Belo Horizonte, chegou ao consultório com queixa de cansaço há mais de 2 anos que não melhorava mesmo com a levotiroxina ajustada. Quando finalmente pedimos o exame de vitamina D, o resultado foi de 14 nanogramas por mililitro, muito abaixo do mínimo considerado adequado. Ela nunca tinha pedido esse exame antes. Em 2 meses de suplementação orientada, ela voltou ao consultório com uma energia que não sentia há anos. Disse que acordava antes do alarme tocar pela primeira vez em uma década. O segundo passo se chama suplementação estratégica ao anoitecer. Uma das descobertas mais interessantes das pesquisas recentes é que o horário da suplementação de vitamina D pode influenciar significativamente os seus efeitos sobre o sono. Estudos publicados na revista Nutrients demonstraram que tomar vitamina D no período da tarde ou do início da noite, diferentemente da recomendação tradicional de tomá-la pela manhã, pode potencializar seus efeitos positivos sobre o sono, especialmente em pessoas com ritmo circadiano desregulado, o que inclui uma porcentagem significativa de quem tem hipotiroidismo. A vitamina D parece interagir com os receptores do sistema nervoso de uma forma que, quando tomada à noite, contribui para a preparação do cérebro para o sono profundo. A dose adequada deve ser sempre orientada pelo seu médico com base no exame de sangue, mas a maioria dos protocolos clínicos para deficiência moderada a severa começa com doses entre 2.000 e 5.000 UI diárias, sempre da vitamina D3, que é a forma mais biologicamente disponível e eficaz. Um detalhe técnico muito importante e que faz enorme diferença nos resultados. A vitamina D é lipossolúvel, o que significa que ela precisa de gordura para ser absorvida pelo intestino. Tomá-la em jejum ou com alimentos sem gordura resulta em uma absorção muito inferior ao ideal. O correto é tomar a vitamina D sempre junto de uma refeição que contém alguma fonte de gordura, seja azeite de oliva, abacate, castanhas ou qualquer outra gordura de boa qualidade. Além disso, a vitamina D e o magnésio trabalham de forma sinérgica no organismo, e a deficiência de magnésio, que também é muito comum em pessoas com hipotiroidismo, pode impedir que a vitamina D funcione de forma plena, mesmo quando suplementada adequadamente. Conversas com seu médico sobre checar também os níveis de magnésio e, se necessário, suplementá-lo podem fazer uma diferença enorme nos resultados. Fernanda, 52 anos, vendedora de uma loja de roupas em São Paulo, conta que tentou suplementar vitamina D por conta própria, 2 vezes sem resultado. Só quando um endocrinologista orientou ela a tomar, junto com o jantar, que sempre inclui um fio de azeite na salada, e combinou com o magnésio quelato à noite, é que ela começou a perceber melhora real no sono dentro de 3 semanas. O terceiro passo se chama banho de sol inteligente. A suplementação é importante e muitas vezes necessária, especialmente quando os níveis estão muito baixos, mas a síntese cutânea de vitamina D a partir da exposição solar é o processo mais natural e eficiente que existe para repor essa vitamina de forma sustentável. O problema é que a maioria das pessoas com hipotiroidismo evita exposição solar ou não, a faz da forma que seria mais benéfica. Vou te contar exatamente como fazer isso de forma eficaz e segura. A exposição ideal para a síntese de vitamina D acontece quando os raios ultravioleta B, os chamados UVB, atingem a pele diretamente, sem passar por vidro, protetor solar ou roupas cobrindo as áreas expostas.
No Brasil, os horários mais eficientes para essa síntese são entre as 10 da manhã e as 2 da tarde nos meses de inverno, e entre as 9 e as 11 da manhã nos meses de verão, quando a intensidade dos raios é suficientemente alta para ativar a produção de vitamina D na pele. Ou 15 a 20 minutos de exposição diária, com braços e pernas descobertos, é suficiente para uma pessoa de pele clara ou morena produzir quantidades significativas de vitamina D. Para peles mais escuras, o tempo precisa ser um pouco maior, cerca de 30 a 40 minutos, porque a melanina, o pigmento responsável pela coloração escura da pele, reduz a eficiência da síntese de vitamina D. O que não funciona é a exposição à sombra, através do vidro do carro ou do escritório, ou com protetor solar FPS alto desde o início da exposição. Isso não significa que você deve se expor ao sol sem proteção, por longos períodos. Significa que os primeiros 15 a 20 minutos sem protetor são terapêuticos, e depois disso você deve se proteger normalmente. Para quem vive em apartamento ou tem uma rotina que dificulta a exposição solar, a suplementação se torna ainda mais importante. Cristiane, 39 anos, analista de sistemas que trabalha em regime home office em Porto Alegre, percebeu que ficava meses sem ver o sol de verdade. Quando começou a sair deliberadamente por 15 minutos no meio da manhã, mesmo nos dias nublados, combinado com a suplementação orientada pelo médico, notou em menos de um mês que estava acordando com menos dificuldade e que o cansaço da tarde, que costumava ser devastador, havia diminuído visivelmente. Agora que você conhece o protocolo, precisa saber o que esperar ao longo do tempo. A transformação não acontece da noite para o dia, mas ela acontece e de forma muito mais consistente do que você provavelmente imagina. Nos dias 1 e 2, após começar a suplementação, a maioria das pessoas ainda não percebe diferença alguma, e isso é absolutamente normal e esperado. A vitamina D não tem um efeito imediato e dramático como um medicamento de ação rápida. O que está acontecendo nesses primeiros dias é que o seu corpo está começando a absorver e distribuir a vitamina D suplementada pelos tecidos que estavam com deficiência. É como regar uma planta que ficou muito tempo sem água. O primeiro dia de água não faz ela florescer imediatamente, mas internamente os processos de hidratação e recuperação já começaram. Muitas pacientes relatam sentir uma leve melhora na qualidade do sono já na primeira semana, especialmente uma redução dos despertares noturnos e uma sensação de sono um pouco mais profundo. Um estudo publicado no jornal Nutrients acompanhou mulheres com hipotireoidismo e deficiência de vitamina D durante 12 semanas de suplementação e observou que a primeira mudança perceptível pela maioria das participantes foi justamente a melhora na continuidade do sono, o fato de acordar menos vezes durante a noite, o que aconteceu em média entre a primeira e a segunda semana. Entre os dias 3 e 7, muitas pessoas começam a notar uma leveza diferente ao acordar. Não é ainda a sensação de energia plena que você vai sentir. Depois, mas há algo diferente. A cabeça está um pouco menos pesada, o corpo um pouco menos resistente a sair da cama. A motivação para começar o dia começa a dar sinais tímidos de presença. Esse é o momento em que muitas pessoas pensam: será que estou imaginando ou está funcionando mesmo? Não está na sua imaginação. O que está acontecendo é que os receptores de vitamina D no cérebro estão começando a receber o suporte que precisavam e os processos de regulação do ritmo circadiano e da produção de neurotransmissores que afetam o humor e a disposição começam a se normalizar gradualmente. Na segunda semana, as mudanças começam a se tornar mais evidentes e menos duvidosas. Pesquisas da Universidade de Granada, na Espanha, demonstraram que 2 semanas de suplementação adequada de vitamina D em pessoas com deficiência comprovada já resultam em reduções mensuráveis nos marcadores inflamatórios sanguíneos.
incluindo a proteína C reativa e certas citocinas inflamatórias que contribuem diretamente para a fadiga crônica. Isso significa que internamente, na segunda semana, o corpo já está em modo de recuperação ativa, mesmo que a percepção subjetiva ainda seja gradual. Muitas mulheres relatam que é na segunda semana que a melhora do sono começa a se traduzir em uma diferença real na energia diurna. Ainda não é perfeito, mas é melhor. E quando você conhece hipotireoidismo, qualquer grau de melhora que é sustentável e progressivo é algo que merece ser celebrado com muito carinho, porque você sabe que a batalha diária não é pequena. No terceiro e quarto semanas, os resultados tendem a se consolidar de forma mais significativa. É nessa fase que as pacientes frequentemente voltam ao consultório e dizem coisas que me emocionam genuinamente. Diz que conseguiu brincar com os filhos no fim de semana sem precisar deitar antes das 6 da tarde. Que terminou um projeto do trabalho sem aquela névoa mental que tornava tudo tão difícil, que acordou e teve vontade de sair de casa. Que sentiu pela primeira vez em muito tempo que o sono tinha realmente descansado. Um estudo de longo prazo publicado no British Journal of Nutrition acompanhou participantes com hipotireoidismo e deficiência de vitamina D por 12 semanas e documentou melhorias estatisticamente significativas na qualidade do sono, medida por questionários validados, na energia autorrelatada, no humor e na função cognitiva, com as maiores melhorias ocorrendo entre a quarta e a oitava semana de suplementação consistente. A mensagem aqui é clara: seja paciente, seja consistente, mas saiba que há uma linha do tempo real de transformação aguardando você do outro lado do comprometimento com esse protocolo. Além do protocolo principal, existem cuidados complementares que potencializam de forma muito significativa os resultados que você vai obter com a vitamina D. O primeiro deles tem a ver com o magnésio, que já mencionei antes, mas que merece mais atenção. O magnésio é um mineral envolvido em mais de 300 reações enzimáticas no corpo humano, incluindo a conversão da vitamina D na sua forma ativa, a regulação do sistema nervoso e a produção de melatonina. Uma pesquisa da Vanderbilt University, publicada no American Journal of Clinical Nutrition, demonstrou que pessoas com deficiência de magnésio metabolizam a vitamina D de forma muito menos eficiente, o que significa que você pode estar tomando vitamina D e não aproveitando todo o seu potencial simplesmente porque o magnésio está baixo. Para o sono especificamente, o magnésio tem um efeito relaxante sobre o sistema nervoso, que é bem documentado cientificamente. Ele regula o receptor GABA no cérebro, que é o principal receptor inibitório, responsável por trazer aquela sensação de calma e relaxamento que precede o sono. A suplementação de magnésio quelato ou glicinato, preferencialmente à noite, é uma das estratégias complementares mais bem documentadas para melhorar a qualidade do sono em pessoas com hipotireoidismo. A dose habitualmente utilizada em estudos clínicos fica entre 200 e 400 mg, sempre com orientação médica, pois doses muito altas podem causar desconforto intestinal. O segundo cuidado complementar envolve o horário das refeições, especialmente o jantar. Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde Cardiovascular do Japão demonstraram que comer muito próximo ao horário de dormir eleva a temperatura corporal central e ativa o sistema digestivo de uma forma que atrapalha os processos de resfriamento do corpo que são necessários para o início e a manutenção do sono profundo. Para pessoas com hipotireoidismo, que já têm um metabolismo mais lento e uma digestão muitas vezes mais demorada, jantar pelo menos 2h30 a 3 horas antes de dormir pode fazer uma diferença surpreendente na qualidade do sono. Além disso, jantar com alimentos ricos em triptofano, o aminoácido precursor da serotonina e da melatonina, como ovos, frango, sementes de abóbora e laticínios, pode ajudar o corpo a produzir mais melatonina de forma natural.
O terceiro cuidado complementar é o que eu chamo de ritual de descompressão noturna, que é a criação de um conjunto de hábitos nos 30 a 60 minutos antes de dormir, que sinalizam ao cérebro que é hora de iniciar os processos que preparam o corpo para o sono. Isso inclui reduzir a exposição à luz azul das telas, que suprime a produção de melatonina de forma muito significativa, algo bem documentado por pesquisas do MIT e da Harvard Medical School. Inclui também reduzir o volume e a intensidade das atividades mentais e emocionais, seja colocando o trabalho de lado, evitando notícias estressantes ou simplesmente criando um espaço de quietude que permita ao sistema nervoso desacelerar. Para mulheres com hipotireoidismo, que frequentemente têm o sistema nervoso mais reativo e o cortisol desregulado, esse ritual é especialmente importante porque a desregulação do cortisol, o hormônio do estresse, é um dos fatores que mais interfere na qualidade do sono nessa população. Um banho morno, não quente, que promova o resfriamento corporal pós-banho, a leitura de algo tranquilo, uma respiração consciente de 5 minutos ou uma meditação guiada curta são exemplos de práticas que têm suporte científico para a melhora do sono e que são facilmente incorporáveis na rotina. O quarto cuidado complementar diz respeito ao selênio, um mineral com uma relação muito especial com a tireoide. O selênio é essencial para a conversão do TI, hormônio tireoidiano T4 na sua forma ativa T3, e para a proteção da glândula tireoide contra o estresse oxidativo gerado pelos próprios processos metabólicos. Pesquisas da Universidade de Charité, em Berlim, demonstraram que a suplementação de selênio em pacientes com tireoidite de Hashimoto reduziu significativamente os anticorpos antitireoidianos e melhorou a função glandular. Alimentos ricos em selênio, como a castanha aduapará, que contém doses terapêuticas em apenas 1 ou 2 unidades por dia, são uma forma simples e acessível de garantir um aporte adequado desse mineral tão importante para quem vive com hipotireoidismo. A relação entre selênio e vitamina D também é importante. Os dois trabalham de forma complementar na proteção da tireoide contra a inflamação autoimune, e garantir níveis adequados de ambos é uma estratégia que potencializa os resultados de qualquer outro protocolo. O quinto cuidado complementar é sobre a hidratação, um aspecto que parece óbvio, mas que tem implicações específicas para o hipotireoidismo. A tireoide hipoativa frequentemente resulta em uma redução da sensação de sede, o que significa que muitas mulheres com hipotireoidismo chegam ao final do dia levemente desidratadas sem perceber. A desidratação, mesmo que leve, aumenta a concentração de substâncias no sangue, dificulta a distribuição de hormônios e nutrientes pelas células e pode piorar a fadiga de forma significativa. Manter uma hidratação adequada ao longo do dia, com pelo menos 2 litros de água, e reduzir o consumo de bebidas diuréticas como café e chás estimulantes nas horas que precedem o sono, contribuir para que o corpo entre no período noturno em melhores condições metabólicas para realizar os processos de reparo e regeneração que acontecem durante o sono. Chegamos ao final deste vídeo e eu preciso te dizer algo que acredito de verdade e que quero que fique gravado em você muito além do que qualquer protocolo pode oferecer. Você não está louca por sentir o que sente. Você não está exagerando. Você não está fraca. O seu cansaço é real, o seu sofrimento é real e a solução para ele também é real. O que eu compartilhei com você hoje não é uma promessa mágica. É o resultado de décadas de pesquisa científica séria, traduzido para a língua do cotidiano, para que você possa entender, decidir e agir com clareza e confiança. A vitamina D não vai substituir o seu tratamento médico, mas ela pode ser a peça que estava faltando para que o tratamento que você já faz finalmente alcance o seu potencial máximo. Ela pode ser a razão pela qual o seu sono começa a reparar de verdade, pela qual você vai acordar e sentir que o dia tem possibilidades, pela qual o cansaço que parecia permanente começa a se transformar em algo gerenciável
e cada vez mais distante. Eu te convido agora a experimentar esse protocolo por pelo menos 4 semanas com a orientação do seu médico. Comece pelo exame, conheça o seu nível e, a partir daí, tome as decisões com informação real nas mãos. Volte aqui para contar como está sendo. Deixa nos comentários o que você já sabe sobre a sua vitamina D. Se já pediu o exame alguma vez, se já suplementou, se percebeu diferença. Cada história que você compartilha aqui alimenta essa comunidade de cuidado que estamos construindo juntas, um vídeo de cada vez. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se você se sentiu vista, compreendida ou esperançosa, por favor, dá um like agora. Esse gesto simples me diz que o conteúdo está chegando até quem precisa e me motiva a continuar produzindo, semana após semana, com o mesmo cuidado e dedicação. E se você ainda não é inscrita neste canal, esse é o momento de mudar isso. Clica no botão de inscrição agora, ativa o sininho e a partir de hoje você vai receber conteúdo que foi criado com muito amor e responsabilidade para te acompanhar nessa jornada de cuidar da sua tireoide e da sua saúde de um jeito que vai muito além da levotiroxina e dos exames de rotina. Você merece se sentir bem. Você merece noites que realmente descansam. Você merece acordar com energia para viver a sua vida de verdade e com as informações certas, com os cuidados certos e com a persistência que eu sei que você tem, porque só chega até aqui quem realmente quer mudar. Isso é possível. A sua saúde pode melhorar, o seu sono pode melhorar, a sua energia pode voltar e você não está sozinha nessa caminhada. Estou aqui, essa comunidade está aqui e juntas somos muito mais fortes do que o hipotireoidismo jamais poderia ser.